Sejam bem-vindos a este tema que nós vamos abordar hoje, que é plantação de igreja, a formação de igreja no campo multicultural. Esse é um tema muito importante e se você tem interesse nessa área, eu queria convidar você para a gente poder refletir um pouco sobre isso, porque eu sou professor de revitalização e plantação de igrejas no seminário e um dos aspectos mais inquietantes que eu tenho encontrado é exatamente entender a lógica de boa parte dos missionários. A maioria dos missionários não vai para o campo com desejo de plantar igrejas. Eles afirmam que eles querem pregar o evangelho e dar testemunho do evangelho de Cristo, o que é muito importante, mas eles não têm nenhuma abordagem, nenhuma preocupação em relação ao estabelecimento de uma igreja para onde eles vão, mesmo porque eles alegam em alguns países seria impossível. Será que a minha preocupação é legítima quando eu me preocupo com essa questão do missionário não estar focando no seu projeto na perspectiva de plantação de igreja, ou será porque isso acontece por causa da minha ênfase nessa questão de plantação de igreja? Será que todo missionário teria que levar em conta o estabelecimento da igreja para onde ele vai, ou apenas o testemunho dele na região seria suficiente? As minhas inquietações tento encontrar bases bíblicas para essa argumentação dos missionários e eu eventualmente não consigo encontrar, né? Alguns anos atrás eu estava pastoreando nos Estados Unidos e fui a um congresso de plantação de igrejas e veio até nós ali uma missionária da PCA, que era missionária em Taiwan. E essa mulher, quando chegou ali, ela era baixinha e trouxe consigo dois discípulos dela, um homem e uma mulher do Taiwan, para participar. E ela então falou que ele, aquele rapaz que estava sendo discipulado, tinha chamado para o ministério e que iria para o seminário para se tornar um pastor. Presta atenção, ela ficou 10 anos e ela compartilhou conosco que já tinha 5 novos convertidos e que elas estavam muito felizes com 5. E eu me lembro do sentimento que eu tive, foi um sentimento bem complicado, porque na hora que ela falou que tinha 5, eu falei, cara, se eu ficasse 10 anos no campo e tivesse 5 novos convertidos, eu estava arrebentado, eu estaria altamente preocupado com isso, né? Depois, voltando para casa, eu disse, rapaz, tratando-se de um campo multicultural, com 10 anos você tem 5 discípulos de Cristo locais, indígenas, autóctones, isso é maravilhoso, isso é estupendo, isso é fantástico, tá? Então, o meu sentimento naquele momento, assim, de olhar para ela e pensar da forma como pensei, foi desfeito. Então, deixa eu convidar você, pensando nessa questão da formação de igrejas nos campos transculturais, deixa eu trazer você para um olhar para as Escrituras, né? Quando nós estudamos a visão missionária no livro dos Apóstolos, nós não temos dúvida alguma de que o grande projeto deles era o estabelecimento de uma igreja local com líderes locais, né, treinados e ordenados. Eram os presbíteros que são chamados em Atos. Em todos os lugares onde os apóstolos foram, em qualquer uma de suas viagens missionárias, eles estavam atentos a essa estrutura básica: evangelizar, formar discípulos, estabelecer a igreja e treinar líderes locais. Esses 4 princípios estavam sempre presentes. Depois, retornavam para as suas bases, no caso, na primeira viagem missionária, retornaram para Antioquia, e depois, na segunda viagem missionária, eles passam nos campos para supervisionar a obra, corrigir distorções teológicas e encorajar o coração dos irmãos. E, eventualmente, eles deixavam também um missionário ali naquela região, eventualmente. Quando Paulo coloca Tito em Creta, uma ilha complicada, um povo complicado, ele afirma logo no início o seguinte: por esta causa te deixei em Creta. Ele está falando, Tito, te deixei por isso. Primeiro, para você colocar em ordem as coisas restantes, ou seja, você trabalhar mais a organização da igreja, o estabelecimento dessa comunidade aí. E segundo, você constituísse presbítero. A preocupação dele era, vamos ter lideranças locais. Então, o estabelecimento de uma igreja numa cultura diferente pode sofrer vários percalços, principalmente porque há aspectos culturais que não são facilmente perceptíveis quando você tem os primeiros contatos. E depois, como já vimos anteriormente, você pode também
ter um problema do sincretismo, confusão na interpretação e aplicação do evangelho dos novos convertidos e assim por diante. Mas a igreja primitiva tinha na mente o estabelecimento de novas igrejas no projeto missionário. A obra missionária consistia basicamente nisso. Eu vou a um segundo ponto aqui, um segundo princípio teológico que eu gostaria de colocar, que é a grande comissão. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus diz aos seus discípulos, já no final do seu ministério terreno, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, na verdade é um gerúndio, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, como é que Jesus estrutura a obra missionária, a grande comissão? Deixa eu tentar mostrar aqui 5 pilares que para mim são bem claros nesse texto. O primeiro pilar que eu vejo é a autoridade de Cristo, o fundamento. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o fundamento. Nós plantamos igreja em cima da autoridade de Cristo. O fato de que ele é Messias, de que ele é Senhor, de que ele é Deus. Então, ninguém pode construir outro fundamento, além desse fundamento que nos foi dado, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Tá? Esse é o fundamento, a autoridade de Cristo. Nós estamos fundados nessa autoridade daquele que era, que é e que há de vir. Do Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Do alfa e do ômega. Essa autoridade daquele que tem todo o poder. Esse é o fundamento das missões. Segunda coisa, o processo. Qual é o processo? Indo fazer discípulos. Lamentavelmente, a nossa tradução da revista atualizada fala ide fazer discípulos. Ide é imperativo, indo é gerúndio. A ideia não é de que você tem uma determinação para ir, mas na medida em que você for andando, você deve ir falando, né? Você deve ir pregando. Ou como alguém já pontuou muito bem, dizendo que crente é que nem carro velho, onde para, prega. Né? Então nós temos aqui o processo, indo. Terceira coisa, o método. Qual era o método de Jesus? Indo fazer discípulos. Não era fazê-los membros de uma igreja, não era fazê-los participantes de uma comunidade de uma forma institucional, mas era se tornar discípulo de Cristo, que para mim, até hoje, é a coisa que melhor me define como servo de Cristo. Quando me perguntam, eu digo, eu sou discípulo de Cristo. Ser discípulo é aluno, eu estou aprendendo com Jesus. Jesus é o meu mestre, e o alvo é exatamente fazer as pessoas terem a visão de Cristo, a mente de Cristo. Isso é discipulado. É você aprender a pensar com os pressupostos de Jesus. E esse desafio é um desafio extremamente importante. Quarta coisa que nós percebemos ali é a confirmação, que é o selo, o batismo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo era uma forma de confirmação pública e era também uma inserção comunitária. Quando a pessoa batizava, ela diz, faço parte desse corpo, eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte desse povo. E esse selo, nós cremos que é um sacramento, que é um sinal visível de uma graça invisível. Algo aconteceu no coração e agora simbolicamente você batiza-se. E ao se batizar, você está fazendo esse símbolo de que Jesus Cristo purificou os seus pecados. E por último, a promessa da sua presença. E estarei convosco até a consumação do século. Então, essa promessa é muito interessante porque Jesus Cristo está dizendo, eu vou estar com vocês. Mas entre o selo e a promessa, existe uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é o quinto princípio, né? Ou quarto, que vocês quiserem colocar, que é a questão de ensinando. Ou seja, depois que batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda coisa. Ou seja, não para no batismo. O batismo não é o alvo final de um discipulado. O batismo é uma transição, né? Porque depois do batismo você deve ensinar, que eu chamo isso de educação continuada, o ensino deve sempre acontecer, a pessoa tem que estar sempre aprendendo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, podemos fazer discípulos sem uma inserção comunitária? Quando eu olho para a grande comissão, eu digo, não. A grande comissão, ela leva você a entender que essa pessoa precisa ser batizada. Parece-nos que não, mas o batismo implicava num compromisso comunitário, de ser de Cristo e fazer parte de um povo, uma identidade comunitária que essa pessoa está criando. E da mesma forma, não é possível pensar numa comunidade ensinando continuamente se não existe uma estrutura mínima. Como é que você ensina continuamente? Ensinando-os
a guardar todas as coisas se não existe um povo, um suporte, uma comunidade, um organismo que sustenta, que nutre essas pessoas. Então, embora não seja algo institucional na sua origem, e não é orgânico, não há como cuidar, nutrir e apoiar se não existe uma base, não existe um povo. Então, a igreja se fundamenta nesse processo aí. Então, diante disso, nós podemos afirmar que o núcleo central da grande comissão está implícita a ideia de uma igreja sendo estabelecida. Essa é a estratégia da igreja apostólica. E no livro de Atos você vai perceber exatamente isso. O que eles faziam? Todos os lugares estão plantando igrejas em todas as cidades, formando discípulos locais e transformando esses discípulos em servos de Cristo, proclamadores da mensagem, estabelecendo nessa cultura, nessa língua, no meio desse povo, uma comunidade. Qual é a dificuldade da formação de uma igreja num contexto transcultural, né? A grande dificuldade é a transição do anúncio, que eu chamo do anúncio querigmático, para a experiência comunitária. Porque sabemos que entre este processo inicial de ser testemunha para o projeto posterior de implantação de igreja é um salto gigantesco. Anunciar e proclamar Jesus como Salvador e Senhor já é uma tarefa gigantesca. Mas daí as pessoas entenderem a necessidade de fazerem parte de um corpo visível, tangível, físico, local, histórico, é um grande desafio. E várias razões corroboram para isso que eu estou falando. Primeiro, há uma latente suspeita missionária. Infelizmente, na mente do missionário, uma questão, quando ele vai pregar o evangelho, todo missionário passa por isso, infelizmente. A gente fala e insiste nesse ponto e tal, mas a verdade é o seguinte, os missionários que são enviados a um determinado lugar, principalmente se a cultura deles é uma cultura superior, ou ele acha que é superior a outra, ou uma cultura mais rica, né? E normalmente é assim, né? Então o que acontece? Eles começam a perguntar, será que podemos confiar na liderança local? Eles realmente entenderam o suficiente da mensagem para assumir o projeto? O missionário tem dificuldade para essa transferência. Então há uma latente suspeita missionária que precisa ser vencida. E isso se torna muito claro quando os missionários adotam essa posição, eles têm mais dinheiro, têm tecnologia, têm recursos, e todo esse aparato leva-os a pensarem subliminarmente que estão lidando com a cultura que tem mais dificuldade para assumir um determinado projeto. Então, os missionários estrangeiros, transculturais, se tornam inseguros em deixar o campo ser conduzido pelos membros que são novos na fé e são de uma cultura diferente. E por isso encontram dificuldade em permitir que o campo tenha a liderança local, confiando na graça de Deus de que ama a sua igreja e que vai edificar a sua igreja, que tudo vai dar certo, né? Então essa suspeita missionária torna difícil a implantação da igreja num lugar, num projeto transcultural. Segunda coisa é que eu acho que há uma falta de intencionalidade dos missionários em buscar a organização das igrejas locais em lideranças locais. Eventualmente, os missionários falham, porque não entendem que esse é o projeto. Eles não estão plantando igrejas para si mesmos, nem mesmo para suas denominações de origem. Eles precisam perder o controle, e isso é desafiador. É como deixar o filho sair de casa para estudar, para trabalhar ou para casar, quando ele vai trabalhar e tem que morar fora de casa, vai mudar de cidade. Os pais ficam muito inseguros. Eles ficam sempre indagando se os filhos realmente terão condição de levar a vida sem o controle dos pais, sem terem o suporte dos pais. Nós não entendemos que esses filhos cresceram, tá? E aí nós geramos neles um enmeninamento, uma dificuldade de amadurecimento. Terceira coisa que eu gostaria de colocar é que há uma dependência também, por outro lado, dos campos em relação aos missionários. Esse é um outro projeto, outro problema também que a gente enfrenta no projeto de formação de igrejas em campos transculturais. É que quando chega a hora do missionário partir, de deixar os trabalhos por conta dos líderes locais, surge muita insegurança dos líderes locais. Será que eles vão conseguir manter a igreja teológica e administrativamente firme sem a presença dos missionários? E mais ainda, eles vão ter os recursos necessários para a sua manutenção?
Eventualmente, uma igreja, fruto do trabalho missionário transcultural, pode se tornar viciosamente dependente dos recursos da missão. E eu tenho aqui perto de nós um exemplo muito claro. Há muitos anos atrás, na década de 60, a Missão Presbiteriana Oeste dos Estados Unidos veio para cá plantar igrejas. E fizeram um belíssimo trabalho, essa missão fez um belíssimo trabalho aqui nessa região. Todas as regiões que você vê igrejas aqui, no Médio Norte de Goiás, em Tocantins, e praticamente essa região toda, você passa por belíssimas estruturas, e essas estruturas foram todas um legado maravilhoso que as missões nos deixaram, né? E eles pagavam os salários para os evangelistas, eles pagavam o salário dos pastores, e chegou um determinado tempo que precisava do processo de desmame, precisava tirar eles da dependência, né? E as igrejas que recebiam todo o dinheiro para a construção e manutenção dos obreiros na região, com a saída dos missionários, não tinham aprendido a contribuir fielmente. E muitas igrejas tiveram problemas sérios na questão financeira, até para a sua própria manutenção. Eu sei de igrejas que venderam propriedades maravilhosas, deixadas para a missão, para honrar desafios missionários, ou desafios financeiros que enfrentavam. Houve erro dos missionários? Eventualmente podemos dizer que sim, mas podemos dizer que não também. O problema é que quando o dinheiro chega fácil, ninguém se preocupa com a sua manutenção. Por essa razão é que é sempre difícil transformar um projeto social. Muitas igrejas querem plantar igrejas via projeto social e eu tenho uma dificuldade para entender como isso vai se articular, porque uma pessoa, quando se aproxima de um projeto social, ela não se aproxima do projeto social para dar alguma coisa, mas ela se aproxima do projeto social esperando receber alguma coisa. A aproximação traz vantagens. E isso, quando você planta uma igreja baseada nesse fundamento, essas igrejas têm muita dificuldade porque as pessoas simples esperam que a igreja lhes dê, não que eles venham a dar. Elas estão ali para receber, não para doar. Então existe uma mentalidade de dependência. Essa mentalidade de dependência pode se tornar um grave problema na questão da plantação de igrejas e no estabelecimento de uma igreja local. Quando os missionários presbiterianos chegaram aqui, eles tinham alguns pilares para o estabelecimento do trabalho. Primeiro, eles construíam um templo. Segundo, eles construíam uma casa pastoral. Terceiro, eles deixavam um evangelista em cada campo. E quarto, eles construíam uma escola anexa ao templo. Ou seja, 4 pilares bem... Certamente eles foram muito abençoados pela visão, sensibilidade e generosidade, né? A crítica não tem a ver com o que fizeram, mas apenas para demonstrar que quando eles saíram, aquelas igrejas estavam completamente dependentes do sustento que vinha de fora. E eles agora tiveram várias dificuldades para romper essa dependência. Então, eu queria fazer algumas considerações aqui, tentando dar uma fechada nessa abordagem. Tentando alinhar aqui alguns princípios relacionados à plantação de igreja na missão transcultural, eu queria colocar algumas linhas de ação. Isso implica em 3 bases na minha mente. Primeiro, estabelecimento de uma comunidade autóctone local, para onde nós fomos, formação de uma liderança local e afastamento gradual e intencional do missionário. Esse é o primeiro ponto. Todo projeto missionário transcultural deveria ter como alvo a plantação de igreja em cima dessas 3 bases. Segundo, nós só podemos afirmar que um projeto multicultural ou transcultural foi estabelecido quando uma igreja tiver a sua liderança local. Se nós não conseguirmos formar líderes da região, quando o missionário sair, o projeto que iniciou nele, termina nele. Qual é o problema que nós enfrentamos aqui? E vamos aqui a algumas críticas missionárias. Muitos missionários não têm foco nenhum em plantação de igrejas e nem em treinamento de líderes locais para esse objetivo. Nenhum, eles não têm foco nenhum. Eles não foram pastores, eles não tiveram a chancela de igrejas, eles não têm foco nenhum. Eles têm boa vontade, têm um coração disposto a servir, mas eles não têm treinamento pastoral, né, para poder cuidar do rebanho que está nascendo ali, das pessoas que estão se convertendo e que vêm aceitar a Jesus Cristo em seus corações. Segundo problema ainda mais sério que eu vejo é que muitos missionários, eles não apenas não têm um projeto, que seria o primeiro problema, mas eles não gostam de igrejas locais. Alguns missionários não gostam de igrejas locais. Frequentemente eles são até críticos das igrejas que os sustentam. Então, óbvio, esse cara não quer plantar igreja.
O objetivo dele não será plantar a igreja. Ele tem uma birra com a igreja, com a instituição, não quer nada. Ele quer ser uma pessoa, um freelancer, ele quer ser um laissez-faire na questão da liderança, ele quer pregar o evangelho, mas ele não quer exatamente essa ideia de uma instituição, de uma denominação, de uma igreja local. Então, se você, missionário, não gosta de igreja local, como é que você vai estabelecer uma igreja local? Você não tem nenhum interesse nisso aí. Você sabe a dor de cabeça que isso está. Terceira coisa que eu queria falar sobre os missionários é que muitos missionários vão para o campo sem terem dons pastorais, né? Alguns até afirmam orgulhosamente uma coisa que me apavora. Ele diz assim, eu sou missionário, mas não sou pastor. Eu sou missionário, eu não sou pastor. Ou, como é que alguém pode ser missionário se não é pastor? Deixa eu tentar colocar isso num outro gancho. Você pode até ser pastor e não ser missionário. É uma lástima, mas é possível. Um pastor que mantém uma instituição e tal, mantém ali o culto, e, né? Você é pastor, mas você não tem nenhuma preocupação com evangelismo, com missão, nada. É um desastre. Não deveria, mas acontece. Agora, missionários que não têm coração pastoral, de cuidar de pessoas, discipular pessoas, treinar pessoas, formar uma comunidade, não vai dar certo esse projeto, tá? Quarta coisa que eu queria colocar ainda dentro disso aí. Muitos missionários, e aí uma coisa até assustadora, presta atenção no que eu vou falar. Muitos missionários, eles estão ligados financeiramente com igrejas, mas eles não estão ligados nem por jurisdição a uma igreja, nem emocionalmente a uma igreja local. Vocês acham isso estranho? Pois bem, algum tempo atrás, um missionário me ligou, dizendo, pastor Samuel, você poderia me dar uma carta dizendo que eu sou membro da igreja? Eu disse, não posso. Você não é membro da igreja, você é missionário nosso. Você é da sua igreja de origem. E ele, então, muito sem jeito, ele disse, pastor, o problema meu é o seguinte, quando eu fui para o campo, eu tinha um pastor, eu tinha uma liderança, e essa igreja passou por vários problemas. E eles retiraram os meus recursos financeiros, inclusive, eles nem parceiros meus são mais, né? Eu continuei no campo, mas eu não tenho igreja hoje. Eu não estou ligado, eu não tenho nenhuma jurisdição com nenhuma igreja local. Eu não, olha, meus queridos irmãos, deixa eu ser bem sincero, eu não me impressionaria se boa parte, hoje, dos missionários não fosse membro de nenhuma igreja local. Eu não me impressionaria, tá? Vamos lá. Tentando estabelecer aqui alguns princípios aqui, meus queridos. O primeiro princípio que eu coloquei aqui, todo projeto missionário deveria ter como alvo a plantação de igrejas. Segundo, só podemos afirmar que um projeto transcultural foi estabelecido quando uma igreja for firmada com liderança local. Terceiro, não há missão no Novo Testamento sem uma compreensão clara de plantação de igrejas. Não há missão. Leia o livro de Atos. Então, se nós tivermos uma compreensão clara de missão no livro de Atos, vamos ter uma visão clara do que é missão, que é a plantação de igreja. E para que isso aconteça, 3 elementos eram fundamentais lá. Primeiro, uma boa teologia bíblica. Nós precisamos entender o cerne de missão da obra missionária, plantação de igreja. A visão teológica determina a prática missionária. Segundo, nós precisamos ter foco. O missionário, ao sair para o campo, deve compreender que seu objetivo e alvo é estabelecer uma igreja no campo para o qual ele se dirige. Ele precisa também, uma outra coisa que ele precisa, de intencionalidade. Nada é mais importante na sua visão e da igreja que o envia, de que o missionário entenda que ele está se dirigindo para o campo para plantar uma igreja. Alguns anos atrás eu recebi um relatório de um missionário que estava precisando sair de um campo, por questão até de saúde, e ir para um outro campo. Ele não podia realmente ficar na região onde ele estava, que era uma região de muita malária, e a esposa dele, se pegasse mais uma malária, ela iria morrer. Então a missão, vendo que esse missionário era um cara muito competente e realmente muito sério no que faz, resolveu reencaminhá-lo para um outro lugar. E olharam algumas possibilidades e descobriram uma região onde não tinha malária, onde ele poderia ir.
Quando ele me mandou o projeto, porque nós somos parceiros dele, eu fiquei muito preocupado com o projeto e liguei para o secretário executivo da agência missionária dele para conversar com ele sobre o projeto que eu tinha recebido. E falei, rapaz, eu vi aqui o projeto dele, mas nesse projeto dele aqui, ele não está falando em plantação de igreja. E eu não consigo entender que ele vá para um lugar desse e ele não plante igreja. Eu acho que você poderia sentar com ele, abrir os olhos dele para ele poder entender exatamente o que ele precisa fazer ali. E o secretário executivo ele falou, não, tudo bem, eu também acho que você tem razão, eu queria dar uma olhada no projeto dele. Ele olhou e refizeram o projeto, olha que coisa, a intencionalidade, o foco, como muda, né? E de plantação de igreja. Sabe qual é o resultado? Esse missionário, que é um cara muito jóia, muito preparado, hoje ele já estabeleceu uma igreja nesse país onde ele está e já está se dirigindo para a segunda igreja. Desde aquela época nós somos parceiros aqui dele e tem sido uma bênção participar desse projeto. É um grande privilégio. Quarta coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: Jesus está comprometido com a sua igreja. Esse é o quarto princípio, é a quarta consideração que eu queria fazer aqui para nós. Jesus está comprometido com a sua igreja. Por isso que Tim Keller fala uma coisa curiosa. Ele fala assim, nada é mais importante para a evangelização e missão do que plantação de igreja. Nem cruzadas, programas evangelísticos, ministérios para-eclesiásticos ou mega igrejas terão o mesmo impacto. Tá? E Jesus profeticamente se comprometeu na sua visão quando ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dessa sua afirmação, nós podemos tirar 3 conceitos fundamentais. 3. Primeiro, Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Presta atenção. Presta atenção. A igreja é de Cristo. Muitos de nós agimos como se a igreja fosse nossa. A igreja é de Jesus. João Batista entendeu isso muito bem. Melhor do que qualquer um de nós. Quando ele disse aos seus discípulos, quem tem a noiva é o noivo. Essa noiva é de Jesus, que é o noivo dela. Então, nós precisamos resgatar a compreensão de que a igreja é de Cristo e Jesus está empenhado na edificação dela. Segundo princípio, quem edifica a igreja é Jesus, porque ele diz, eu edificarei a minha igreja. Muitas vezes nós baseamos na nossa carne, nos nossos talentos naturais e acreditamos que nós vamos fazer alguma coisa, mas a obra é de Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3,6. A igreja não é um projeto humano. E isso deveria nos dar um enorme descanso na igreja de Cristo. E uma enorme percepção. Terceira coisa que Jesus fala nesse único versículo que eu citei aqui, ele fala que quem edifica a igreja é ele mesmo. Ele disse isso aí, mas ele diz uma outra coisa importante. Terceiro ponto. Apenas a igreja tem o poder de enfrentar as trevas, porque ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é uma afronta ao diabo. O diabo não pode vencer a igreja, porque quem protege a igreja é Jesus. E para onde a igreja vai, ela vai derrubando o controle, né? A proteção, as barreiras que Satanás cria para dominar uma determinada região, uma determinada cultura, um determinado povo. Então, as portas do inferno não prevalecem. A igreja avança e derruba as portas do inferno. É esse o princípio que Jesus Cristo está colocando aqui, né? E eu gostaria de colocar mais 2 coisas que acho importantes aqui nessas considerações. Que a igreja tem um projeto, o projeto da igreja possui uma missão transcendental. Se preferir, pode ser cósmico, né? Ou, se preferir, transcultural, né? Porque o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 10, o seguinte, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. A igreja está no centro do propósito redentivo de Deus para a humanidade. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida de principados, de poderes, de autoridades espirituais. Então, portanto, o seu impacto não é apenas local, ele é um impacto cósmico, transcultural, transcendental, e nós precisamos entender isso.
Então, quando nós olhamos com o olhar missionário, na transculturalidade, da formação de igreja, é isso que nós estamos imaginando. Um povo de Deus, que é protegido por Deus, edificado por Deus numa determinada cultura, fincando os pés ali naquele lugar e quebrando as superstições, as mentiras e o engano. Mas nós queríamos fazer mais uma consideração. Mais do que um projeto missionário local, e por isso a transculturalidade é tão importante, nós precisamos ter projetos de plantação de igreja que vão para o mundo inteiro. A essência da missão transcultural é o estabelecimento de novas igrejas que proclamem com fidelidade a salvação que está em Cristo Jesus, de um povo que batize outras pessoas, de um povo que prega o evangelho, uma educação continuada e assim por diante, tendo a autoridade de Cristo sobre ela. Então a Igreja de Cristo é chamada para ser cooperadora na obra evangelística e missionária do mundo. É muito comum ouvir pessoas dizendo o seguinte: a missão da igreja é fazer missão. Já ouviram esse jargão? Bem, essa frase pode até ser considerada verdadeira, mas eu queria dizer que ela precisa de um certo esclarecimento. A obra missionária não é o objetivo final da igreja. Quando se usa o lema acima, que diz a missão da igreja é fazer missão, parece que a obra missionária se torna o fim da missão. Não. Isso não é toda a verdade. A obra missionária não é o fim. Qual, então, seria a missão da igreja? A missão da igreja não é fazer missão. A missão da igreja é glorificar a Deus. Esta é a sua razão de existir. Ao fazer missão e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ela está glorificando a Deus. Então, quando a igreja nega a sua missão de plantar a igreja, de pregar o evangelho a todas as criaturas, ela está perdendo a dimensão da glória de Deus. O Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que todos os povos da terra te conheçam. E ele diz assim, para que se conheça em toda a terra o nome do Senhor. O objetivo, então, é que em toda a terra, quando nós plantamos a igreja, é que Deus seja glorificado. Então, missão não é o fim, missão é o meio de se glorificar a Deus. Então, quando plantamos igreja, embora entendamos que igrejas não abarcam toda a dimensão da glória de Deus, ao mesmo tempo, sabemos que igrejas bíblicas evidenciam a glória de Deus por toda a terra. Por isso, nós plantamos igrejas e trabalhamos para que em cada rincão do mais distante povo do nosso planeta, igrejas sejam estabelecidas e o nome de Deus seja glorificado. Por essa razão, é tão importante a formação de igreja nos campos transculturais. Se você está pensando em ir para a obra missionária, ou se você está na obra missionária, eu queria te desafiar a repensar o seu projeto e a considerar exatamente essa questão. Eu estou deixando um povo de Deus aqui nesse lugar onde estou. Quando eu sair, o trabalho vai continuar, a obra de Cristo está perpetuada. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Fique com Jesus.